E aí, o que você faz? Você pega um aluno que tem dificuldade, ou pelo menos esse é o sintoma, né? Ele fala, eu não consigo escrever. Qual que é o primeiro trabalho que você faz? O processo todo, primeiro de fazer ele entender, e aí eu acho que é dica para qualquer pessoa que vai fazer qualquer tipo de prova em que ele vai ser avaliado, né? E pegando um aluno não que vai escrever qualquer texto, mas que vai se preparar para um vestibular, para um concurso. Vai ter correção, né? Que vai ter correção. Ele precisa entender as regras do jogo. O que a banca espera dele. Eu acho que é o primeiro passo da segurança do aluno. Ele tem que saber o que ele está fazendo ali. Né? Total. Porque às vezes, escreve uma redação, a pessoa mas então assim, entender o que é o texto dissertativo argumentativo, que é a tipologia textual mais cobrada, tanto em concursos, né, quanto nos vestibulares. Total. Entender os critérios, né? Eu falo assim, você precisa entregar no olho do corretor o que ele quer ver. Então você precisa entender exatamente cada ponto de avaliação. Isso vai te ajudar a construir o texto, né? Depois, saber a regra do jogo ali. Saber as regras do jogo, conhecer o que o cara quer encontrar ali, o que a expectativa da banca, né? O que ela espera, né, de um vestibulando ao propor aquela determinada temática, né? Legal. Então, acho que esse é o primeiro passo, ele entender o terreno que ele está pisando. Depois, dominar a estrutura da redação, né? O texto ele tem uma estrutura. Então, quanto mais você tem aquela estrutura dominada, mais fácil de você entender como você vai começar a organizar as suas ideias. E começar a escrever, de fato, por parágrafos. Porque o aluno, ele, às vezes, eu vejo isso pelo menos no mundo vestibular, ele coloca a expectativa, até mais agora, né, com internet, comparação com o outro o tempo todo, coloca a expectativa lá em cima. Ele faz o texto dentro da insegurança dele, e, de repente, a nota não vem nem próximo do que ele esperava. Ele já coloca na cabeça que aquilo não é para ele, que ele não nasceu para aquilo e acabou. Então, falo muito isso para os alunos da minha turma. Manda ruim, manda um texto ruim. Você fez aquele texto e você falou assim, nossa, eu nunca escrevi nada tão ruim na minha vida. Mas manda, porque a tua nota hoje, ela não importa. O que importa é a tua nota no final do processo. Qualquer nota é uma construção. Total. Então, manda do jeito que tiver e receba a correção. E aí ensino ele também a avaliar a correção. Porque, né, a nota não importa, o processo que importa. Então, dentro dos critérios, o que está bom, o que precisa ser melhorado, isso vai dando confiança. É o que a gente fala dos simulados. Façam os simulados. Ainda mesmo sem saber, às vezes, a matéria inteira. Vai lá, faz, se propõe a fazer para poder mensurar aquilo que precisa melhorar, onde tem mais dificuldade. Ali no simulado, eu acho que é o ponto para o aluno ver. Nossa, eu tenho mais dificuldade em matemática do que em português. E aí, em português, eu estou com dificuldade em crase, eu não acertei nenhuma. Né? Então, isso é muito importante, eu acho. O aluno, são professores. Melhor fazer um simulado quando está começando e errar para aprender onde está errando do que não fazer. E eu vejo muitos falando, não vou fazer. Tem muita gente que tem medo de errar, né? Esse negócio de medo de errar é um bloqueio muito forte. Muito. Que ele foi criado nesse modelo, né? Do medo de errar. Enquanto o erro faz parte, né? Tem um pesquisador que ele fala que a gente tem que manter uma média de acerto em época de preparação de 70%. Ou seja, 30% você vai errar e faz parte. Se tiver muito abaixo disso, aí você precisa rever a metodologia que você está utilizando, ou está muito difícil, às vezes você está pegando um desafio muito maior do que a sua capacidade, e se tiver muito acima, volta um pouquinho. Então, se você estiver acertando muito também, às vezes você precisa se desafiar um pouco mais. Mas esse ponto de se colocar em desafio, né? De escrever desconfortável e encarar o resultado. É isso. E eu falo para eles, assim, principalmente para a galera que tem medo ainda da escrita, né? Tem que perder o medo e entender que faz parte do processo. Falo para eles assim, olha, você quer chegar no topo? Você vai chegar no topo, mas você precisa escalar a montanha. E a escalada é a escalada, né? Só que ela não é solitária, vamos juntos. E aí a gente vai fazendo esse processo de ir por partes e tudo mais, entendendo cada parágrafo da redação. Eu pego lá a introdução, o que é tese, como constrói uma tese, o que é contextualização. Ele tem que entender todo o processo e não ter medo de submeter o texto a uma boa correção. Eu passo para eles, né? E aí fica a dica também para o pessoal dos concursos públicos. Pegou um tema, né? Qualquer tema. Em que você consiga identificar um problema para você desenvolver uma ideia. Você fala, meu Deus, eu não sei esse tema, nunca ouvi falar. Mas você é um sujeito histórico, contextualizado, cultural. Você conhece minimamente a sociedade que você vive. Total. Então, é você olhar para aquilo, eu falo que tem 5 perguntinhas da libertação. Que se você levar no seu coração essas 5 perguntinhas,
você vai conseguir desenvolver bem um tema, que é, primeiro, por que isso é um problema? Identificou o problema? Por que isso é um problema? Depois, quem é que sofre com esse problema? Tem problema que vai atingir a sociedade como um todo, tem problema que vai pegar mais para grupos específicos. Quem sofre com isso? Quais são as raízes desse problema, as causas dele? Da onde que surgiu, como começou? E os impactos, as consequências. E o que impede hoje esse problema de ser resolvido? Qual é o maior impeditivo? E eu falo para eles que eles não precisam dar respostas profundas. Se ele conseguir responder minimamente 3, ele já tem ferramenta para conseguir desenvolver, né? Porque não era assim que os filósofos antigos faziam? Questionamentos, perguntas. É isso que é aprofundar o pensamento. Mas a galera hoje quer o caminho fácil, quer a resposta pronta, quer o modelo pronto para você só encaixar o tema aqui, encaixar ali. E escrever, né, o processo de escrita crítica, autônoma, até para você conseguir pensar melhor a sociedade que você vive, porque é isso que a gente faz o tempo inteiro, quando a gente está vendo um filme e a gente vê uma situação no filme, a gente faz uma associação com a nossa realidade, né? Então, é isso que vai gerar a autonomia. E eu acho que eu bato tanto nessa tecla que o meu aluno chega na prova com segurança. Isso é um diferencial. Você chegar na prova assim, não interessa o tema que eu nem me apresentar. Eu vou desenrolar. Eu vou saber. Eu tenho as ferramentas para desenvolver. E eu treinei, eu validei. Então, aí que entra o perigo da inteligência artificial, que é, de fato, minando as nossas possibilidades de pensar criticamente, pensar com autonomia, já que tudo é tão fácil, está tudo tão entregue ali, né, pra gente. Peguei a prova do Enem, ou qualquer prova de redação. O que eu faço? Peguei, a partir de agora. Pegou a prova de redação do Enem, quais são as etapas, né? Primeira coisa, vai direto na frase temática. E não é interpretação, é entendimento. O Enem não vai trazer nada oculto, ele vai querer que você identifique ali qual é o problema. Então, o seu papel no início é circular as principais palavras que compõem a frase temática, puxa a setinha e coloca ali sinônimo, né? O que é aquela palavra, o que aquilo quer dizer. Faz esse entendimento do tema. Depois você vai passar para a leitura dos textos motivadores, né? Tem gente que não lê texto motivador, que é um erro, porque a coletânea é uma aliada, né? E não é para você tirar dali repertório sociocultural, é para você identificar problemas, coisas que você vai usar na sua argumentação para problematizar, já que o Enem exige de você problematização. Então, fazer aquela leitura atenta, uma leitura ativa. É hora de você circular, puxar a setinha, já vai fazendo ali junto um brainstorming, né? Já vai colocando ali as ideias que vêm na sua cabeça e fazendo o seu acervinho ali de conhecimento. E é um brainstorm mesmo, é uma tempestade, é uma chuva de ideias sem filtrar, porque o aluno se julga muito, né? Essa ideia não está boa, né? Mas deixar vir é a possibilidade de você garantir que nenhuma ideia boa vai se perder. Depois você vai começar a organizar. Entendendo a estrutura do texto, passa para uma roteirização. Na introdução, o que eu vou usar para contextualizar? Qual vai ser o meu repertório para contextualizar? Qual vai ser a minha tese? Os 2 argumentos. No Enem, né, é sempre assim, 2 argumentos. Um para o desenvolvimento 1, outro para o desenvolvimento 2. Já separa os 2 argumentos. Vai para o parágrafo de desenvolvimento, roteiriza. Né? Qual vai ser a problematização que eu vou fazer? E aí entram as 5 perguntinhas da libertação. Por que isso é um problema? Quem sofre com isso? Quais são suas causas, suas consequências? O que impede isso de ser resolvido? Extrai daí, né, uma problematização e como você pode fundamentar. Uma série que aborde aquela questão, uma música que você gosta e que trabalhe, o autor está chamando a atenção, está criticando, está chamando a atenção. Algo de história que você estudou, algo de filosofia que você estudou, o que você vai usar para fundamentar? Faz isso nos 2 parágrafos. Na proposta de intervenção o que pode ser feito, como isso vai ser feito, né? Qual a finalidade dessa ação que eu estou propondo, deixa tudo esquematizado. Investir tempo nesse roteiro, né, te garante uma segurança muito maior na hora que você vai escrever. Escreve o texto, e muito importante, algo que às vezes é muito negligenciado, né, pelos alunos, é uma boa estratégia de revisão. Revisar o texto depois que você terminou o seu rascunho, né? E imediatamente ou depois? Não é fazer uma revisão aleatória. Por isso que eu falo que é uma revisão estratégica. Eu sempre aconselho o aluno a deixar o texto dormir. Eles morrem de rir. Isso, eu já vi isso. Deixa o texto dormir. Como assim? Dá um tempinho para você esquecer um pouco. Dá aquela lida geral, já pega, né, o que tiver que pegar ali,
bota o texto para dormir, vai fazer questão de humanas, vai trabalhar outras áreas do teu cérebro. Quando você volta para o texto, você está mais apto a pegar ali desvios. E também você não vai fazer essa leitura de forma aleatória. Como você é um estudante, né, que se dedicou, que sabe quais são os seus pontos fracos, porque você fez análise dos seus textos, você recebeu feedback no seu processo, então você já sabe que seu problema é crase, vírgula, são coisas que você sempre escorrega, você vai fazer uma revisão olhando aquilo. Ou então você tem deixado lacunas na sua argumentação, você vai fazer uma revisão para pegar essas lacunas e consertar no rascunho. Depois vai passar limpo e esperar o notão chegar. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras. Esse é o lugar para o concurseiro, então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.